Quando esse cara avista um grupo de goblins bebendo água, ele não se apressa em atacá-los com os punhos ou algum tipo de arma. Em vez disso, ele usa sua habilidade e abre seu inventário para retirar algo como uma bola Pokémon para invocar seu próprio escravo goblin e ele a joga direto neles. Infelizmente, ela falha e cai no chão antes mesmo de atingir o alvo. Não é assim que deveria funcionar, e isso assusta os goblins, tanto quanto assusta nosso garoto. Rapidamente avista nosso MC e corre para matá-lo. Ele não tem escolha a não ser usar os punhos, mas logo se torna óbvio que os goblins vão matá-lo. Felizmente, a invocação funciona depois de um pequeno atraso, e o escravo goblin o salva no último momento. Os outros goblins não têm chance. Ele os mata sem piedade, deixando nada além de um banho de sangue após a vitória. O escravo goblin se torna ainda mais forte e aumenta todas as suas estatísticas. Mas esse escravo goblin é apenas o ponto de partida. Nosso garoto tem muito mais convocações para desbloquear para fazer isso. Ele tem que matar muito mais monstros, embora isso não seja um problema, porque o que poderia ser mais divertido do que derrotar monstros com outros monstros, certo, mas há pouco tempo todos pensaram que ele era um fracasso completo, sem chance de se tornar um caçador. É o dia de maior orgulho para qualquer caçador graduado, e nosso garoto não é exceção no Hunter Association Stadium. Ele finalmente sobe ao palco para receber sua altamente cobiçada licença de caçador, tendo se formado oficialmente como caçador de classificação. E este jovem está cheio de ambição, tendo trabalhado duro para chegar a este ponto. Você vê, ele é um despertador de nível mais baixo, o que significa que ele nasceu neste mundo jogando no modo difícil. Ele literalmente teve que estudar o dobro de um despertador normal apenas para preencher a lacuna deixada por seu classificação medíocre. No entanto, acertar os livros com força o ajudou a acumular muito conhecimento sobre masmorras e monstros, mas atualmente ele está no auge da teoria, deixando até os mais abençoados despertadores na poeira. Então, neste momento, ele sente um profundo sentimento de orgulho. Finalmente, ele está tendo o privilégio de se tornar um verdadeiro caçador. Infelizmente, o atendente frio e severo distribuindo os certificados estragam tudo. Aquele homem arrogante, literalmente, rasga seu certificado em dois, alegando que ser um caçador de classificação. E não vale nada. Hanal poderia ter recebido o título, mas ele não pode funcionar como um caçador oficial, com uma posição tão abismal. Todo o conhecimento teórico e tático que ele possui é completamente inútil se ele não tiver uma classificação elevada para apoiá-lo. Simplesmente colocando todo o seu esforço, até agora tem sido uma tarefa inútil, esmagada por esta realidade. Hanul eventualmente desiste de seu sonho de caçar monstros. Ele volta a jogar para se distrair, mas mesmo depois de 7 anos, ele não consegue abandonar isso. Afinal, sem uma carreira sólida, ele está vivendo uma vida sem rumo, sem saber como ganhar a vida adequadamente agora. Seu único caminho a seguir é jogar videogame em tempo integral. Ele ficou obcecado por um jogo chamado Monsters Block Monsters, também chamado de MBM, pois o nome sugere que você luta contra monstros usando outros monstros de inúmeras espécies. Os jogadores têm a liberdade de recrute e aproveite o potencial de suas unidades para repelir ondas hostis neste brutal jogo de defesa de torre. No papel, a mecânica parece simples, mas é tudo menos simples se você já jogou algo como Bloons TD5, então você sabe do que estou falando. Este jogo exige estratégias de posicionamento de nível de ciência de foguetes sólidas e métodos ideais para levar cada unidade ao seu limite absoluto. Permite que você atualize monstros, mas a progressão é dolorosamente lenta. Mesmo se você conseguir se esforçar e atualizar unidades cruciais para sua estratégia, seus níveis são redefinidos completamente se caírem na batalha. A morte permanente é real aqui. Não há absolutamente nenhuma maneira de recuperar as estatísticas de um monstro falecido. Enquanto essas mecânicas implacáveis tornam a jogabilidade emocionante, elas também atraíram uma tonelada de odeio ganhar a reputação de ser um jogo historicamente lixo. Por exemplo, o jogo literalmente permite que você derrube um magnífico ogro de 3 estrelas usando apenas um goblin de 1 estrela, se sua estratégia for impecável. Mas como dizem que o jogo lixo de um homem é o tesouro de outro, Hanul na verdade ganha uma vida decente transmitindo este jogo ao vivo, porque seu pensamento crítico aguçado lhe permite vencê-lo com facilidade. Consequentemente, ele ganhou o título de veterano hardcore dentro de sua comunidade. Monstros bloquear monstros tem sido sua única tábua de salvação desde que sua carreira de caçador despencou. Infelizmente, ele não será capaz de seguir esse caminho por muito mais tempo, pois este será seu último dia jogando este jogo depois que todos os desenvolvedores do jogo o fecharem. Os guerreiros do teclado na internet estão zombando dele, e de seus leais, a comunidade fica se perguntando o que ele fará a seguir. Eles acham que ele deve ter uma licença de caçador válida, presumindo que não será grande coisa se ele perder seu trabalho de streaming. A realidade brutal é que ele não trabalha caçador.
uma percepção que dói profundamente, mas ele se abstém de revelar esse detalhe crucial, ignorando publicamente suas ansiedades. Ele decide jogar o quanto quiser, considerando que é seu último dia no servidor. Um evento especial está acontecendo no jogo simplesmente conhecido como Onda. O objetivo é simples proteger seu castelo de intermináveis hordas de monstros saindo de um portal. A onda que este veterano está prestes a desafiar é a 700A, apelidada de território inexplorado. Até agora ninguém foi qualificado ou teve a sorte de alcançar esse marco, deixando Hanu animado e ansioso. Ele inicia o jogo e um enorme enxame de monstros começa a surgir do portão primordial. Enquanto a esmagadora horda de feras avança, ele implanta seu arqueiro de nível 100 para diminuir o rebanho. Um único arqueiro não é suficiente contra aquele enxame e acaba sendo massacrado. É uma perda devastadora, mas ele não perdeu a esperança de que a próxima tropa a subir na base seja seu nível 130. Rainha Sucubo, tragicamente, ela também se torna almoço para um enorme cão de caça de 3 cabeças, um por um. Ele perde todas as suas unidades de alto escalão, eventualmente deixando suas defesas completamente secas, justamente quando toda a esperança parece perder. O jogo lança uma enorme bola curva, desafiando a 700 a onda. Pela primeira vez desencadeou uma condição especial que permite que um personagem chamado Soberano desperte e entre no campo de batalha. O Soberano é um majestoso cavaleiro espadachim de cabelo azul e gênero desconhecido. Hanu fica chocado com essa reviravolta inesperada. Geralmente os soberanos são essencialmente NPCs que não deveriam fazer um movimento enquanto a horda de monstros avança. Esta beleza divina fica bem sobre o portão do castelo, completamente imperturbável, desembainhando sua espada. A soberana a balança com graça letal, deixando um trilha de luz divina que corta os monstros, como se eles estivessem jogando uma versão fodida de Fruit Ninja. Até mesmo Hanu, que já jogou esse jogo milhares de vezes, está absolutamente hipnotizado com a força absoluta do personagem. Outra onda de monstros avança em direção a eles. Eles saltam no ar e liberam outro clarão de luz misterioso, devastando as fileiras inimigas. Eles continuam a atacar os bestas até que, eventualmente, tudo o que resta são enormes pilhas de cadáveres. Para a surpresa do nosso menino, isso marca a conclusão oficial da 700 a onda de toda a sua carreira de streaming. Ele acreditava que os soberanos não tinham outro propósito, além de parecerem bonitos no fundo. Completamente selvagem, este soberano é um código de trapaça literal. De repente ele percebe que não há mais espectadores para comemorar essa conquista sem precedentes. Sua transmissão travou, deixando apenas um único espectador no chat. Este misterioso espectador começa a expressar profunda gratidão pelo esforço que Hanu fez para conquistar o mundo. O comentarista se alegra, afirmando que graças a Hanu, eles finalmente serão capazes de viver em harmonia, desde que ajudou a despertar seu Lord Hanu. Não tem ideia do que diabos essa pessoa está divagando. As coisas só ficam mais estranhas quando um portal arcano de repente se abre em seu quarto e uma janela do sistema holográfico se materializa, revelando que ele despertou uma nova habilidade. A menção de uma nova habilidade desencadeia uma memória de seus antigos professores. Eles costumavam dizer que, embora os Rankers sejam geralmente incapazes de sobreviver às masmorras, alguns poucos sortudos às vezes despertam habilidades adicionais mais tarde na vida. É incrivelmente raro, e é por isso que esse fenômeno é conhecido como despertar. Percebendo que ele recebeu uma segunda chance, Hanu decide aproveitar a oportunidade que ele está absolutamente entusiasmado para fazer sua grande estreia como caçador mais uma vez. No entanto, apesar de seu despertar, sua janela principal de status não mostra sinais de mudança. Um detalhe que o deixa muito curioso. Sua esperança é revitalizada quando uma notificação secundária aparece, concedendo-lhe acesso aos detalhes de sua nova habilidade. O resumo lhe apresenta duas opções. Ele pode fazer um acordo com o soberano ou conversar com o soberano, sem ter ideia do que realmente implica. Ele escolhe, cegamente, uma que seleciona, negociar com o soberano ainda antes a habilidade ativa, um alerta vermelho piscante, avisando que ele não tem o ouro necessário para ativar a condição. Hanu se sente completamente exasperado, justamente quando pensou que estava um passo mais perto de seu sonho, ele é jogado 2 passos para trás. O brilho suave de seus monitores desperta outra ideia. Ele decide interrogar o visualizador de almas que estava latindo todo aquele jargão enigmático. Antes, assim que ele inicializa seu stream de backup, o visualizador volta a ficar online. Para simplificar, vamos apenas chamar esse cara misterioso de Visualizador 1, depois de bloquear o stream para garantir que ele permaneça estritamente um bate-papo individual. Hanu começa a disparar as perguntas assustadoras que ele precisa desesperadamente respondidas. Já que este usuário apareceu no exato momento em que seu despertar acionou Hanu, tem certeza de que eles têm as respostas sem bater por aí? Ele pergunta ao espectador:
se eles sabem alguma coisa sobre seu despertar. Para sua surpresa, o espectador confirma que Connell sempre soube que o despertar era um fenômeno totalmente além controle humano. Será que a entidade do outro lado da tela é responsável por ajudá-lo a despertar? Ele pergunta por que esse evento repentino aconteceu. Afinal, por que um desconhecido sendo incomodado em interferir apenas para conceder uma segunda chance a um jogador derrotado? A entidade misteriosa simplesmente responde que o soberano o escolheu, e isso é tudo que há para explicar por que o Senhor está a conceder este enorme favor. É apenas porque Hanul foi o catalisador que despertou seu Senhor em primeiro lugar. A entidade o tranquiliza de que a espessa nuvem de confusão que atualmente confunde os pensamentos se dispersarão naturalmente com o tempo. Quanto às habilidades recém-concedidas, Hanul deveria simplesmente considerá-las um sinal da profunda gratidão de seu Senhor. Hanul abandona o interrogatório agora estritamente focado em descobrir como realmente utilizar esses novos presentes. A habilidade intitulada Conversa com o Soberano tem um tempo de espera, o que significa que ele tem que esperar antes de ativá-lo. Ele aceita isso, mas ele exige saber por que a outra habilidade está atualmente bloqueada atrás de um acesso pago. A entidade misteriosa de repente percebe seu descuido e imediatamente corrige o erro, depositando diretamente 50 ouro na carteira do sistema de Hanul. Agora com a moeda necessária, Hanul pode finalmente testar suas habilidades o quanto quiser e montar o quebra-cabeça em seu próprio ritmo com seu dever cumprido. A entidade se despede dele e sai do stream. Hanul está totalmente perdido. Ele até tenta se beliscar só para ter certeza de que não está preso em algum sonho estúpido e hiperrealista, independentemente de uma coisa ser absolutamente certo de que esse despertar não é apenas um acaso aleatório. Esta entidade misteriosa, conhecida como o Senhor, está diretamente por trás disso. De repente, uma notificação do sistema dispara, alertando-o sobre um depósito de 50 ouro. Esta moeda recém-adquirida finalmente permite que ele ative seu acordo de habilidade com o soberano instantaneamente. Uma enorme vitrine digital se materializa bem na sua frente, exibindo uma longa lista de monstros disponíveis para compra olhando para sua carteira. A única unidade que ele pode comprar atualmente, com seus míseros 50 ouros, é um Goblin escravo. Todo o resto é escandalosamente caro. O mais caro personagem na lista é o próprio soberano, ostentando um preço pedido de 11 dígitos. Uma sequência de números desconcertantemente longa que machuca seu cérebro só de olhar para ela naturalmente. Nosso garoto adoraria adicione-a ao seu arsenal, mas o custo é impressionante. No entanto, não é a habilidade em si que o fascina, é o fato de que esta janela do sistema parece idêntica àquela em seu jogo, o minúsculo projeções holográficas dos monstros girando ao lado de suas etiquetas de preço são quase uma réplica, 1 para 1 de monstros. Blocos de monstros com apenas algumas diferenças sutis, já que a mecânica do jogo permitiu ele convoca as unidades que possui. Hanul deduz que deveria funcionar exatamente da mesma maneira. Na realidade, um sorriso atrevido surge em seu rosto. Ele não precisa ser fisicamente forte para ser um caçador de primeira linha. Ele pode simplesmente fazer com que sua convocação faça o trabalho pesado falando em ouro. Uma compreensão o atinge em MBM. Os jogadores tinham duas maneiras de encher os bolsos, limpando masmorras ou caçando monstros e vendendo o saque. Aplicando essa mecânica de jogo à realidade, ele imagina que precisa massacrar alguns monstros para cultivar o ouro que ele precisa desesperadamente. O problema flagrante, no entanto, é que suas estatísticas físicas atuais estão baixas no fundo do poço, muito baixo para caçar um lodo de grau mais baixo e muito menos qualquer coisa perigosa, sem outras opções. Ele confirma a transação para o escravo Goblin. Uma pokebola azul consistindo de seu Goblin escravo se materializa na realidade. A cena muda para o movimentado prédio da Associação de Caçadores. Hanul está aqui para se registrar oficialmente como um caçador solo de rank. E depois que a recepcionista chega, em seu novo histórico, ela encontra 4 empregos disponíveis adequados para um novato de sua posição. Hanul compara cuidadosamente as opções e deliberadamente escolhe aquela que parece menos adequada para seu perfil. Escassas habilidades físicas. Uma missão de extermínio de goblins em uma vila remota atrás das montanhas, o atendente rapidamente o avisa que a área designada está completamente fora do alcance para emergências apoio. Se a merda bater no ventilador, ele estará inteiramente sozinho. Mas é exatamente isso que nosso garoto quer. A última coisa que ele precisa agora é atrair atenção indesejada enquanto sente uma pontada de pena. Alguém tão jovem
potencialmente jogando sua vida fora. O atendente atualiza seu status após a verificação biométrica, o processo de registro é concluído e ela promete enviar uma mensagem de texto para ele com os detalhes relevantes da missão. Han-Nu é liberado para a implantação e praticamente vibrando de expectativa por sua estreia. Ao finalmente chegar à vila remota, o cliente que emitiu a comissão sai correndo para encontrá-lo. O velho está extremamente grato por um caçador corajoso realmente ter aceitado seu pedido, afinal de contas, muito poucos despertadores se ofereceriam para caminhar até aqui por um pagamento tão lamentável. Mesmo assim, o mais velho parece cético de que um garoto magrelo como Hanuel possa lidar sozinho com aquelas criaturas desagradáveis. Ele realmente se preocupa com a segurança do nosso menino, apreciando a sinceridade do velho. Han-Nu mostra uma expressão confiante, sorri e garante que ele não deixará aquelas criaturas vis contaminarem a vila por mais tempo, se aventurando nas profundezas da floresta, onde o ninho dos goblins está supostamente localizado. Han-Nu se depara com bastante visão inesperada. Em vez de agirem como criaturas desgrenhadas movidas por instintos primitivos, este grupo de goblins está relaxando casualmente, perto de um riacho bebendo água como humanos normais, se afastando da água. Estranheza, Han-Nu abre seu inventário e retira seu familiar recém-adquirido, que atualmente está descansando. Em sua forma de bolha azul, canalizando seu treinador Pokémon interior, ele joga a Pokébola azul em velocidade incrível em direção às criaturas. A esfera cai bem na frente dos goblins perplexos por um décimo segundo. Absolutamente nada acontece. Han-Nu se encontra em uma situação incrivelmente quente, com sua Pokébola aparentemente não conseguiu implantar. Percebendo que a posição humana diante deles é hostil, os goblins instantaneamente revelam suas garras afiadas e fecham a distância, prontos para rasgá-lo em pedaços, sabendo que ele não tem outra escolha. Han-Nu se prepara para lutar com as mãos nuas em vez de fugir. Ele cerra o punho pronto para desferir um contra-ataque desesperado. No entanto, no momento em que uma ameaça verde está prestes a cravar suas garras nele, o sistema finalmente aciona a invocação do Goblin, faz uma entrada explosiva foda se materializando do nada e derrubando brutalmente o monstro hostil com um porrete enorme vendo. Sua invocação Close faz algo clicar no cérebro de Han-Nu, quando ele começou a transmitir MBM. O primeiro monstro que ele obteve foi um Goblin escravo padrão. Com o tempo, ele equipou aquele humilde lacaio com Deus. Itens de nível, evoluindo a criatura Trash Tier para um Shed absoluto que soltou 100 ondas de monstros ferozes completamente sem ajuda. Ele nomeou aquele Goblin Gono. Olhando para as estatísticas familiares dele, torna-se evidentemente óbvio que esta criatura está usando exatamente o mesmo topo de linha que um equipamento de classificação que Han-Nu havia usado. Para isso, solidifica sua crença de que este é seu Gano trazido à vida. Gano vai absolutamente louco, literalmente rasgando os dois Goblins da linha de frente, membro por membro. O terceiro e último Goblin, utilizando suas últimas células cerebrais restantes, vira e dispara na direção oposta, infelizmente para o monstro em fuga. Gano está equipado com os sapatos de batida de asas de Raven. Movendo-se como um relâmpago literal, o familiar passa pela clareira e divide o Goblin final em pedaços antes mesmo de poder gritar. Han-Nu fica parado ali com o queixo praticamente colado no chão. Ele nunca percebeu o quão terrivelmente forte Gano era. Em um cenário realista com a ameaça, neutralizou o familiar encharcado de sangue e trota de volta para seu mestre, produzindo uma cara de cachorrinho surpreendentemente fofa, enquanto ele insiste em um tapinha na cabeça por um trabalho bem feito. Mais uma vez, Han-Nu fica sem palavras. Ele nunca esperou experimentar esse lado saudável da personalidade de um monstro. O sistema toca notificando-o de que o nível de afeto de Gano atualmente está em 20 em 100, detalhando ainda mais que alcançar o máximo de afeto irá desbloquear uma habilidade totalmente nova. O jogador geralmente pragmático, que antes hesitava até mesmo em tocar sua invocação, imediatamente cai de joelhos e abraça o Goblin como se ele estivesse seu irmão há muito perdido de outra mãe. De volta à agenda principal, Han-Nu percebe um problema gritante. Os cadáveres não deixaram cair um único saque, como ele deveria cultivar ouro. Felizmente, Gano já descobriu os saltos familiares de cadáver em cadáver, enfiando as mãos em seus peitos para colher sua essência vital, que assume a forma de monólitos levemente brilhantes. Um portal de energia azul misteriosa se materializa nas proximidades e Gano casualmente joga as pedras dentro em troca dos 3 núcleos de baixo grau. O castelo de ilusão do senhor deposita diretamente 30 de ouro no castelo de Hanuel. Conta, tudo faz sentido agora. Em vez de monstros soltarem moedas físicas, ele tem que extrair suas pedras de mana e trocá-las através do sistema. Henel dá a Gano mais carinho por descobrir a mecânica tão rapidamente. Agora que o ouro está garantido, ele se prepara para coletar provas físicas da conclusão da missão para a associação. Mas,
Parece que aqueles 3 goblins foram apenas o aperitivo de uma comoção repentina e violenta irrompe das profundezas da floresta, exigindo sua atenção a cada segundo que passa. Os estrondos da terra se intensificam, as árvores são violentamente retalhadas e amassadas em estilhaça, quando um gigante faz sua grande entrada. É um ogro. Hanul instantaneamente começa a questionar suas escolhas de vida. Um ogro desse tamanho enorme é estritamente suposto aparecer em portões de classificação B ou mais alto. Não faz absolutamente nenhum sentido ele estar vagando por uma zona de missão de classificação. E, no entanto, um detalhe proeminente chama sua atenção. O monstro está ofegante e coberto de cortes recentes. Claramente já esteve em uma luta brutal. Ainda assim, lesões não são desculpa para subestimar uma ameaça de chefe para tornar as coisas infinitamente piores. Um alerta do sistema pisca em vermelho. Gano tem apenas 3 minutos restantes. Antes que a duração de sua invocação expire, o leal familiar avança completamente imperturbável por um oponente quadruplicando seu tamanho. Gano lança a seu mestre um olhar confiante, silenciosamente pedindo sua confiança, ativando seus sapatos Raven's Wing Beat. O Goblin se lança em uma corrida em alta velocidade, direto em direção à imponente besta gigante ruge, balançando um enorme tronco de árvore desenraizado como um taco de beisebol. Para SWAT afasta a praga que se aproxima, mas Gano é devastadoramente rápido. Ele salta alto no ar, assumindo uma postura no ar para acelerar seu impulso até o limite absoluto. Ele desce como um maldito meteoro apontando sua clava diretamente para o crânio do ogro. O ogro ergue desesperadamente seus enormes braços para proteger seus órgãos vitais. Gano não diminui a imensa pressão, rapidamente se torna demais para o besta para lidar, resultando em uma crise doentia, quando os ossos de seus braços se quebram e suas costelas desmoronam, empurrando sua força amplificada ainda mais. Gano libera uma onda de choque que envia ondas estrondosas através da floresta, forçando Hanul a derrapar para trás apenas para ficar de pé. No final das contas, o ogro é completamente esmagado pela força cinética. Hanul fica absolutamente impressionado com este astronômico demonstração de força bruta, correndo para comemorar a vitória com um feliz pequena dança. Faltam apenas 3 segundos no relógio antes de ele desaparecer. Gano extrai apressadamente a enorme pedra de mana do peito do ogro e a oferece ao familiar. Em seguida, dissipa-a de volta em seu forma de orbe azul, deixando Hanul segurando um núcleo robusto de alta qualidade. O portal arcano reaparece para reivindicar o prêmio. Jogando a pedra de mana intermediária baixa dentro dele, lhe rende um enorme depósito de 100 ouro, empurrando seu valor atual para confortáveis 130 ouro. Parece que o sistema tem mais uma surpresa reservada, porque isso marca sua primeira derrubada oficial de monstros. Hanul é recompensado com um gacha premium ingresso. Este ingresso permite que os jogadores rolem para itens excepcionalmente raros, embora qualquer veterano saiba que as taxas de queda geralmente são um lixo absoluto. A ativação do ingresso causa um baú ornamentado cheio de guloseimas misteriosas se materializam diante dele uma verdade fascinante é revelada pelo sistema. O equipamento de nível divino que ele puxa da gacha não é apenas para suas invocações. Ele pode equipar os itens sozinho para aumentar suas próprias estatísticas antes que ele possa comemorar seu potencial recém-descoberto. O som de galhos quebrando o alerta sobre a chegada de uma companhia. Um grupo totalmente armado de despertadores corre para o limpar, rastreando claramente a trilha do ogro ferido. A trilha realmente os leva direto ao alvo, mas o problema é que ele já estará morto assim que Hanul tiver uma visão clara do esquadrão. O coração afunda de desespero. Ele instantaneamente reconhece a mulher que lidera o bando Yun-Su. O formidável líder do Time 2 da prestigiada guilda Pungback. É imediatamente óbvio que seu time tinha foram aqueles que lutaram contra o ogro anteriormente, reduzi-lo antes que ele escapasse. Lidar com uma guilda de alto escalão por causa de uma morte roubada nunca será fácil. Hanul tenta silenciosamente segui-lo para fora de a área, mas sua late para ele para congelar seu esquadrão instantaneamente se espalha e o cerca depois de se apresentar formalmente. Ela explica bruscamente que o ogro anormal era a presa designada. Ela é visivelmente emocionado nem com a situação nem com o fato de que alguém aparentemente acertou sua morte. É uma situação incrivelmente tensa para nosso garoto. Sua olha para o ogro caído e se pergunta como esse cara conseguiu derrotar o monstro sozinho, mesmo que eles tivessem sido feridos na luta. 3 deles, já que os ranks B estavam tentando ao máximo derrotar e não conseguiram. E a julgar por essa informação, ela conclui que esse cara deve pelo menos ser um rank A reagindo. De acordo, ela estende a mão, se apresenta como sua da guilda Pungback. O vilão quer ver com que tipo de cara ela está negociando com isso. Hanul reage calmamente com uma introdução própria. A parte chocante é que sua
pode sentir que um arcanjo está realmente interessado na pessoa que está na frente dela, isso a irrita, e ela simplesmente não consegue identificar o que torna esse cara de aparência simples tão curioso sobre suas habilidades. Ela pergunta a Hanul se ele caçou o monstro sozinho. Ele responde vagamente, admitindo que fez isso a deixa nervosa, fazendo-a se perguntar se esse cara está escondendo algo. Ela então explica que foram eles os envolvidos na batalha anterior do ogro e como ela está feliz por ele ter conseguido impedir o monstro antes que qualquer dano pudesse ser causado. Nosso garoto responde casualmente dizendo que teve sorte, mas Sua sabe que ele está dizendo besteira porque um ogro não pode ser morto, apenas pela sorte. Agora ela está totalmente suspeitando dele, e para reagir de acordo, ela concorda em entregar toda a recompensa do pagamento ao ogro que eles estavam perseguindo, basicamente o trocadilho. A guild entrará em contato pessoalmente com Hunter Hanal para seu papel e dar-lhe o pagamento. Este é um favor chocante, mesmo para Hanul, que não consegue acreditar que eles estão sendo muito gentis ao entregar sua própria presa. O processo é severo porque ela adiciona uma condição de devolução. Uma pergunta que ela queria fazer: é claro que nosso garoto sabia que o negócio era bom demais para ser de graça, mas ele fica surpreso quando essa garota casualmente estende seu telefone de forma hilariante. Menina pequena, tentando pedir o número de sua paixão agora mesmo, ela está nervosa enquanto pede o número dele. Enquanto nosso protagonista Giga Shed nem sabe o que diabos está acontecendo em cena corta para o encontro do nosso menino com o tio aldeão, que tem uma grande dívida com o caçador por salvar suas vidas. Hanul está muito feliz por ter aberto um caminho seguro para eles. Montanha acima, e aprende como esses aldeões passaram por dificuldades, o chefe quer retribuir a oferta é útil. Porque Hanul está realmente curioso para saber sobre a localização do famoso monumento de treinamento, Marco do Velho o guia por um caminho direto, garantindo que ele o encontrará no final e que o mesmo caminho inspira boa sorte. Hanul está de bom humor, mesmo que não acredite em superstições. É também onde ele manifesta o baú do tesouro do Gachapul. Basicamente, o humano quer maximizar sua sorte antes de abrir o notório baú esperando que algo de bom saia dele. O telefone toca. Na verdade, é Sua novamente quem manda uma mensagem para ele para arranjar uma recompensa pela morte. Ele está realmente surpreso por ela estar tendo grande interesse nele. A parte realmente interessante é que ela está mesmo usando seu número de telefone pessoal em vez de sua guilda. Independentemente disso, Hanul não é um simplório e se preocupa apenas em abrir o baú do tesouro agora, um que ele nunca imaginou que abriria na vida real. Mesmo embora as taxas de queda dessa coisa sejam genuinamente uma merda, ele está bem por ter a chance de obter um item de classificação alta. Hanul nem pede muito, apenas implora por uma chance de puxar, e Hanul abra para ativar o baú, liberando uma luz brilhante que manifesta várias armas diferentes de vários níveis. O nível mais alto entre eles é o nível S, um vermelho sangue amarrado com uma armadura dourada. Com a introdução concluída, a luz brilha em um dourado severo antes de se tornar vermelha. Nosso garoto coloca os olhos no artefato supremo com admiração, enquanto a cena corta ambiguamente de sua recompensa em casa. Hanul fica pensando na situação atual. Embora tenha encontrado uma maneira de acumular ouro agora, seu obstáculo é treinar seus monstros. Sem saber qual é o problema com o sistema, em seu ficha de monstro atual, ele pode contratar um lutador goblin, mas para sua surpresa, um ogro berserker também está disponível. Um goblin guerreiro típico. Custa 70 ouro. Então esse não é o problema, mas a parte confusa é a ogro berserker que custa colossais 420 ouro, e mesmo estando fora de seu alcance, ainda está disponível para aluguel. De repente, um clique na cabeça do nosso garoto, o sistema só permite que ele contrate monstros que ele foi morto pessoalmente. Se essa história for confirmada, então é compreensível porque apenas as classes goblins e ogros são desbloqueadas, apesar da diferença de ouro. Isso significa que Hanul pessoalmente tem que caçar esses monstros, e embora pareça um requisito difícil com seu Gachapul anterior, as coisas parecem verossímeis pela maneira como o humano não conseguiu aquela armadura, e, em vez disso, adquiriu óculos de grau único, melhorando suas estatísticas e dando a ele uma habilidade. Ele está realmente surpreso que um item de classificação único tenha chegado até ele. O artefato é de alta qualidade, e é único. Aliás, um item de classificação único no jogo é melhor do que 3 ou mais itens de classificação combinados, tornando-o uma atração incrível. Com os óculos, ele decide usá-los para testar seu uso. Hanul os verifica pela primeira vez e desbloqueia os arquivos de Epstein, quero dizer, os segredos do universo. Todas as suas estatísticas são aumentadas em 5 e uma habilidade adicional chamada Olho do Sábio agora está acessível. Essa habilidade permite que ele infira detalhes dos olhos e habilidades de seu alvo, usando 2 vezes por dia. Basicamente,
É como uma avaliação ou uma varredura habilidade. Hanu está impressionado com seu aumento de estatísticas e adora o efeito único, chamando-o de insano. Mesmo verificando os detalhes da habilidade, ele se pergunta se deveria usá-la em um inimigo para testar as informações. Mas tirando isso, esse tipo de objeto é exatamente o tipo de coisa que ele precisa agora. Se ele puder inspecionar as estatísticas exatas do monstro, a caça se tornará muito fácil tirá-los. Hanu compartilha suas dúvidas sobre os óculos, também questionando por que ele está sendo favorecido pelo sistema. De repente, a questão de por que ele foi escolhido o está afogando. Quando de repente o sistema dá um zoom de aviso em seu rosto para a onda que chega, ele é aconselhado a preparar suas defesas enquanto o sistema fica totalmente balístico, notificação após notificação. Enquanto ele observa em estado de choque, Hanu observa a tela do jogo e, para seu horror genuíno, ele descobre que uma recém-adicionada 700 e a primeira onda vai começar em 10 minutos, mano. Ele nem sabe como preparar suas defesas para a maldita onda. Tudo o que ele consegue imaginar é o fogo do inferno, exércitos de monstros que irão enxameá-lo no momento em que a onda começar. Isso é como se um bandido de nível 1 enfrentando o chefe final, mano, estivesse perdendo as bolas e quisesse recusar temendo o resultado do sistema. Destaca que seu fracasso contra a invasão de monstros resultará na destruição do Castelo das Ilusões, o que significa que todos os poderes que ele tem disponíveis entrarão em colapso. E aqui vem a parte legal que Hanu observa o futuro, enquanto vê cidades queimando na destruição total do mundo. O fracasso é a morte. A onda está prestes a começar e o irmão está se perguntando como ele vai parar aqueles malditos monstros Blue Gate espirais como um portal parecido com o exato do jogo. Mas Hanu está confuso sobre por que ele está sendo forçado a participar. Então há o fato de que o seu próprio participação resulta em um mundo catastrófico que vai se foder. É uma desvantagem genuinamente maluca, mas o sistema decidiu que é redondo e começará a onda em 10 minutos, sabendo que não pode pensar demais na situação atual e apenas ter que agir. Nosso garoto consolida seu objetivo de deter os monstros. O jogo sempre foi um simples jogo de defesa com o objetivo de bloquear os monstros atacando o castelo. Pense nisso como um jogo de defesa de torre, mas por causa dos níveis de dificuldade agonizantes deste jogo, como a estratégia do Cavaleiro Oco, é o principal elemento necessário para parar os monstros e até mesmo convocando-os nos passos corretos. Várias estruturas defensivas do castelo unificado devem ser utilizadas junto com um monte de itens. Depois de cooperar com todos esses fatores, a melhor estratégia e táticas para cada situação são planejadas. É assim que o jogo funciona. Cada controle para o nosso garoto atualmente funciona como uma tela. Sensível ao toque. A primeira coisa que ele faz é verificar seu inventário de monstros para ver se há implantação. Aparentemente, mano, tem 5 monstros implantáveis. 4 deles são goblins. E o último é um ogro. Esta é uma revelação interessante porque aparentemente Hanel pode usar essas criaturas sem tendo que contratá-los. Neste modo, ele se pergunta se também pode acessar a força do soberano, mas infelizmente não é acessível ou possível. Em seguida, ele tenta acumular tropas adicionais com o gasto de seu ouro, mas o sistema o impede de fazer isso também, evitando qualquer mudança depois que a notificação da onda, mano, está sendo preparada e começando a se perguntar se esse maldito sistema é secreto sabotando-o. A primeira onda das 7 Zeres consiste no Conde Gular, bem como em sua unidade de elite dos Filhos do Dragão. Esse cara é classificado com 6 estrelas inteiras, com um exército adicional de 61 dragões. O monstro de 6 estrelas é não. Parecer bom para uma luta, as classificações das estrelas devem indicar proezas de combate e a classificação também confirma o potencial de cada monstro. É óbvio que se a diferença entre as estrelas for muito alta, um monstro será esmagado pelo outro. A parte realmente preocupante é que ele foi encarregado de lidar com a porra de uma porra de 6 estrelas com seu pequeno time de 1 estrela, não importa o que ele faça. O resultado é óbvio. Mano, será aniquilado por um único dragão. Hanu nem sequer tem ouro ou outros monstros para ajudá-lo na estratégia. De repente, o sistema oferece a ele um benefício único, permitindo-lhe uma estrutura defensiva e item que será distribuído a todas as suas forças. Agora você pode pensar que é algum tipo de grande ajuda, mas nosso garoto está ofendido com o fato de que este sistema espera que ele limpe-o em um estágio como este. A situação pode ser insana, mas Hanu precisa tirar o melhor proveito do que ele tem, especialmente porque ele é o veterano desse jogo de merda esquecido por Deus. Ele começa a manipular o ambiente, descobrindo uma maneira de parar a onda a partir de sua experiência com apenas 8 minutos de contagem regressiva. Ele ataca o mais rápido que pode, fatorando todos os diferentes elementos até que o cronômetro chegue a 15 segundos. Após sua preparação, o relógio marca 0. Hanu está pronto para enfrentar a onda. A onda começa com a fúria desencadeada dos Wyverns. Engolindo o céu inteiro com seus números como objetivo, eles estão mirando na torre ou no castelo. Neste caso,
caso, o exército é liderado pela contagem. No início da onda, os Wyverns estão batendo ferozmente na barreira, fazendo o seu melhor para abrir uma abertura. O poderoso conde fica irritado ao ver seus monstros sendo incapazes de vários outros Wyverns se unirem para quebrar a estrutura reforçada. Mas tudo isso graças à estratégia de Hannibal. A primeira coisa que ele fez foi usar o privilégio Barreira Infinita, aumentando as defesas para 100 contra qualquer ataque. A Barreira Infinita é invencível, mas tem uma condição adicional. Só pode ser usada quando o número de monstros for abaixo da classificação de 2 estrelas para o jogador. Apesar das melhores tentativas de nosso garoto de lançar a barreira, um Wyvern libera sua respiração, causando dano e destruindo a barreira graças aos seus efeitos. O escudo se regenera e é a única coisa que mantém a barreira viva. Há um grande problema. Embora seja verdade que a barreira considera cada ataque como negativo, um ponto se todos 61 dragões atacam juntos, a durabilidade cairia para menos da metade instantaneamente. Essa é a brecha. Mas nossos meninos também têm uma solução para isso, chamada de clicking spam, mano. Está se inspirando. Jogadores OSU desta forma, a durabilidade é aumentada em 1 por cada clique, tornando seus próprios dedos suas limitações para o processo de cura de barreiras. A mão de Donald está começando a doer, mas é o caminho mais seguro para garantir a defesa completa da barreira. A seguir, é a grande questão. Como diabos ele consegue derrotar esses monstros divinos? A resposta é simples. A barreira reflete o ataque de um dos Wyverns, ferindo-o por um ponto. Normalmente os Goblins são incapazes de ferir os Wyverns, mas graças ao seu item especial, a Colher Hakan, as condições são invertidas. Este item de classificação permite ao nosso garoto para causar dano, independentemente da disparidade de classificação. Os Wyverns estão começando a diminuir em força. Mesmo que isso lhes cause apenas uma perda de saúde, uma das feras até percebe esse Goblin desajeitado zombando dele, e apesar de toda a sua raiva, o dragão não pode fazer nada do jeito que isso está indo. Nosso garoto vai precisar de cerca de 60 horas inteiras para eliminar toda a horda, então agora a parte difícil é apenas reter o processo de recuperação da barreira por 60 horas malucas. A batalha de atrito começa enquanto Hanu espalha o dedo se perguntando se seus Goblins vão morrer primeiro ou se ele morrerá. As forças do conde estão contra as de Hanu, já que tanto o ataque quanto a defesa encontram um impasse algum tempo depois. Nosso garoto é começando a ficar cansado, e no momento em que ele tenta alcançar o corpo inteiro de Waterbro estremece friamente. O problema é que esse homem não tem permissão nem para interagir com nada fora do jogo. Resumindo a história, Hanu tem que engolir tudo e não descansar, sem água, sem comida, sem cagar, sem brigas, sem bater na carne só para vencer o jogo com todos os seus movimentos em dia. Cara, sabe que uma pessoa comum iria louco de desespero, mas este homem é construído de forma diferente e chama isso de mero início do jogo. Um dos dragões entra em erupção em uma raiva calamitosa e dispara um sopro de fogo do Titanic, quebrando a barreira por ser encurralado, e sentir a emoção é a razão pela qual nosso garoto adora este jogo, já que apenas 2 horas se passaram. Faltando 58 para o fim, a pena de morte é muito alta. O mundo inteiro irá encontre a destruição. Então Hanul entra no modo de Deus do jogador e aceita o controle total da situação, prometendo lutar mais arduamente por 12 horas agonizantes. Mas ele não está nem na metade do caminho. O dano eventualmente vai se acumular. Então mais cedo ou mais tarde as coisas podem melhorar. Os Goblins estão lentamente destruindo os dragões. 2 Wyverns entram em colapso, mas o resto do exército permanece imóvel. Hanu está bem com isso resultado e só quer continuar esta trajetória. Mais 3 monstros entram em colapso que seu espírito mantém em um dia que passou, e ele só limpou 10 e depois 12. E quando mais alguns Wyverns tentaram perfurar a barreira, 2 meio Drakes morreram no processo. O conde sabia que seus números estavam derrubando. Mais Wyverns começaram a cair assim como os meio Drakes, e depois de uma corrida maluca, apenas 2 Mozunters permaneceram. Por perto neste ponto, Hanu não conseguiu nem tocar na tela, e foi incapaz de redefinir a durabilidade da barreira. Um dos Goblins lança um ataque apenas para o Wyvern passar por ela antes de liberar um ataque duplo indo direto para o escudo. Este ataque é a virada do jogo. A barreira infinita é oficialmente destruída, acordando a alma de Hanul aberta. Nos poucos segundos que ele decidiu descansar, é um dos que a barreira conseguiu destruído. E se o castelo sofrer um único golpe, em sua condição atual, ele cairá. No entanto, Gano decide fazer a jogada de sacrifício e se dirige para enfrentar o dragão. Eu ainda acho esta é a representação mais legal de qualquer Goblin, irmão. Parece que ele poderia ter um manhua inteiro sobre ele de qualquer maneira. Os dois estão prestes a enfrentar o Goblin contra o dragão. Gonos tem aquele olhar de cultivo de aura e literalmente derrama tudo de si para quebrar o crânio do monstro. Sua massa é tão
tão poderosa que atordoa. Até mesmo nosso garoto derrotando o dragão e até derrubando a contagem com isso, a onda é oficialmente para o choque de Hanul. Ele grita em comemoração, mas antes mesmo de respirar outro segundo, Hanul desmaia instantaneamente na próxima vez que ele acorda, é quando o sol está brilhando, mano. Nem sabia quando ele está cozido. Ele olha para a tela do sistema, observando a liberação da onda, concedendo-lhe 20 ossos de Wyvern, 10 escamas de Drake e 5 corações de Drake. Esses são os itens da missão, mas ele não sabe realmente para que vai usá-los. O sistema então explica que restam 3 condições, até que ele possa compartilhar uma conversa com o soberano. A primeira condição é acumular um tempo de jogo por 50 horas, e o segundo, por defender com sucesso Hanul. Nem sabe o propósito da conversa, e muito menos por que diabos ela está bloqueada por 3 condições. Independentemente, mano, está muito feliz por ter eliminado 2 deles. Então, em breve, poderá acessar o recurso. Então vem a recompensa final que ele receberá por limpar a onda, a tela brilha com uma luz forte cegando o quarto, e o surpreendente Hanul naquele momento. Tiramos uma foto de seu telefone, aparentemente o mano recebeu ligações 7 vezes inteiras de seu admirador Sua na guilda Pung Baek. O irmão de Sua se recusa a entender a situação, o mesmo cara que supostamente é Hank, e conseguiu vencer um ogro Big Shaq da NBA, aqui é alto pra caralho, e ele acha que nosso garoto é uma fraude, mas Sua enfatizou que houve rumores sobre o redespertar de Hanul. Suhyuk não acredita nem um pouco, sabendo que o despertar é muito raro. Naquele ponto, eles encontram o próprio homem do momento, Hanul, correndo o mais rápido que pode para uma conversa. Ele sabe que eles estão esperando há um tempo e pede desculpas por não estar disponível. Embora o humano esteja se desculpando muito, de alguma forma, Suhyuk ainda está com um pau na bunda porque o cara fez sua irmã esperar 3 dias. Sua grita com seu irmão e diz pra ele parar enquanto nosso menino percebe o relacionamento deles, pois para Hanul, ela lhe dá uma explicação sobre o ogro recompensas, bem como o acordo de pagamento. Nosso garoto quer começar primeiro com o relatório da associação. Então eles são levados ao balcão da equipe, onde a recepcionista recebe os dados pessoais de sua testemunho. Assistindo esse cara derrubar um ogro, ela sabe que ninguém mais poderia ter chegado, mesmo que não houvesse nenhuma evidência física. Suyu, sendo aquele irmão mais velho super protetor, olha para o recepcionista por tentar questioná-los, então ela desiste instantaneamente, ao mesmo tempo em que argumenta que um monstro do calibre de classificação B requer um procedimento de verificação formal adequado. O que isso significa é que eles vão medir as estatísticas do nosso garoto para ver se a história dele confere. Isso vai ser feito usando um medidor de mana. E isso é um problema. Você vê, Sua entende que esse cara despertou, mas mesmo ela não conseguiu verificar as estatísticas dele. Preocupada, ela até atesta ele. Então eles usam um método de verificação diferente, mas o próprio Hanul está bastante confiante e promete fazer a medição imediatamente. Na próxima cena, o monômetro limpa as estatísticas de um dos membros no rank D, e a próxima é a vez do nosso garoto. Então Sua está naturalmente preocupada. Seu irmão acredita que esta é a melhor situação possível, porque ele quer ver o tipo de potencial que Hanul tem para inspirar o interesse da constelação. Se ele não tiver nenhuma habilidade, então ele não é digno de ser notado. Finalmente, nosso garoto coloca a mão no gigante pedra sem nada nele para ajudar a aumentar suas estatísticas. Já faz um tempo desde que ele ficou na frente de um desses e, como outros caçadores, ele também teve sua mana medida 7 anos atrás. O medidor de mana disparou para verificar suas estatísticas enquanto seus amigos esperam pacientemente. Suyak é levado a uma certa reação, quando de repente a medição do medidor de mana atinge a conclusão. A honra permanece, enquanto a avaliação limpa seu nova classificação como uma classificação S colossal, uma reviravolta louca de acontecimentos que rouba a atenção de todos. O descritor de classificação S é algo que nem o próprio Hanul tinha ideia sobre, até obter o recompensa final pela missão. Que você vê naquela época, ele adquiriu uma nova habilidade. É chamada de imagem posterior do Senhor, que adiciona o monstro mais forte das estatísticas da onda anterior às estatísticas do jogador. No entanto, a estatística só é acessível por 30 minutos, e só pode ser usada uma vez por dia, basicamente. Mano, você pode contar as estatísticas de Gular durante o período de tempo estipulado, e foi isso que ele fez. Aprimorando-se a níveis obscenos, ele obteve a habilidade perfeita para a medição, porque, embora a habilidade seja ativo, seus poderes são comparáveis aos de um rank S. Ninguém pode
sentir nada. O mundo simplesmente o considerará um novato de rank S. Ambos os irmãos estão atordoados. Até mesmo Suyok tem que elogiar. Apesar de sua hesitação com a medição, concluiu que ele é oficialmente reconhecido como a pessoa que derrotou o ogro. Um dos membros garante que era tudo o que precisavam. Hanu agradece aos irmãos pela ajuda, ele progride no processo sem problemas. Ele quer sair imediatamente. Mas, quando está saindo, Suyok o interrompe para uma conversa durante o café. Ele o está convidando como vice-líder da guilda também. Então, é um grande convite que chama a atenção de todos. As pessoas estão interessadas neste desenvolvimento apenas para o nosso menino agir de forma ainda mais presunçosa ao rejeitar a oferta, acreditando que ele só precisa de sua para qualquer informações sobre a guilda, dizendo que Hanu sai de cena deixando seu irmão irritado sem palavras. Ele volta para casa e seu rosto está em todos os lugares nas notícias que o stream acabou de começou com a Associação de Caçadores, declarando sua classificação atual como classificação B. A propósito, isso ocorre porque a associação não permite que um caçador salte mais de 3 classificações ao mesmo tempo. Bem, até mesmo a sua própria stream está tendo alguns comentaristas cagando no jogo lixo. Mano, ele joga com calma e age como se não fosse ele quem eles estão falando. Os espectadores estão enlouquecendo pela classificação secreta que enfrentou Suyak. Eles especulam que esse cara pode acabar se juntando à guilda, mas também descobrem o boato de que ele a rejeitou enquanto eles estão olhando e falando sobre ele. Hanu acrescenta que ele tem algumas novidades. Conteúdo para os espectadores é na verdade conteúdo relacionado a caçadores, mas os espectadores não estão tão interessados. Ele decide ser pioneiro pedindo sugestões para limpar uma masmorra específica. Eles estão surpresos por ele transmitir toda a experiência do ataque. Já que isso é considerado totalmente ilegal, há um acordo de confidencialidade para caçadores que não pode ser violado. Em vez disso, Hanu pretende apenas postar o certificado de autorização e depois contar a história a ele mesmo. Todos acham que a história dele vai chegar ao auge. As guildas que estão tentando ativamente esconder os segredos das masmorras irão falhar por causa de um streamer. Um espectador sugere enfrentar o ninho do dragão louco, mas então outro cai 50.001 para a masmorra da cozinha do gigante. Então, um terceiro espectador deixa cair 1 milhão, implorando a ele para arrancar as pernas da rainha na Floresta das Aranhas. A diferença entre 50.000 e 1 milhão é uma loucura. Mas as doações são até esmagadoras para o nosso menino. Ele diz para eles se acalmarem e olha para cima na notificação mais alta. 10.000.001 foram atribuídos a ele, ganhando o choque e a atenção de todos os outros espectadores. Bro tem uma baleia como fã, mas na realidade é o assistente de O Soberano que quer falar com o nosso garoto Hanu. Só pode se perguntar para onde ele está sendo enviado por uma quantia tão enorme. Então ele pede a recomendação do telespectador. A entidade responde sugerindo que ele vá para a parte mais profunda do Jardim da Meditação. Os outros espectadores acreditam que este pedido é uma armadilha mortal, porque ninguém jamais foi capaz de limpá-lo. O Jardim da Meditação tem 3 setores inteiros à entrada do lago e a parte mais profunda. A entrada é relativamente considerada segura para um local de caça. O verdadeiro chute é o lago no centro, convidando novos níveis de perigo que ninguém conhece, o que a parte mais profunda contém, porque eles não conseguiram passar pelo lago. A única pessoa que conseguiu chegar até aqui foi o próprio Suhyok, que atingiu seu limite e parou de progredir e agora ele está sendo solicitado para a mesma missão, o que é impossível mesmo na análise do próprio Hanal. O visualizador 1 acrescenta que ele não precisa limpar a masmorra em si, ele está bem com a missão, desde que Hanel atinge a parte mais profunda. Isso muda um pouco a dificuldade, embora ele até tenha garantido suporte adicional se o irmão acabar limpando a masmorra completamente. O resto dos espectadores atestam esse pedido maluco, sabendo que isso fará com que o streamer seja morto em nome do conteúdo. Admito que nosso garoto sabe a gravidade da situação, mas ele está bem em apenas chegar à parte mais profunda e retornar depois. Ao fato de que o próprio espectador 1 deseja que ele complete a masmorra e até ofereceu seu apoio para isso. Hanul realmente não está ansioso por esta missão, mas no final das contas grita bem alto que ele está pronto. Vamos visitar o escritório de caçadores onde a recepcionista está atendendo seu pedido, para desafiar o Jardim da Meditação em uma expedição solo depois de ouvir seu interesse em explorar as profundezas parte. Ela o lembra que será a jornada mais perigosa por conta própria. Hanel diz a ela para apenas processar seu pedido. Então ela o hospeda por algo em 1 semana. Mas nosso garoto a incentiva a fazer liberação mais cedo. Não é como se ele tivesse que levar alguém em uma expedição
expedição solo. Afinal, ela oferece a ele amanhã por uma vaga, algo com que Hanul está bem. Ele deve passar por aqui às 4. E então Hanul vai embora, tendo marcado sua consulta. Enquanto ele estava saindo do prédio, uma dupla interessante aparece disputando sua atenção para um bate-papo. Temos Myong-hun e Wan, ambos líderes individuais da equipe de RH do Aegis e a guilda Sunrai conhecendo-o. Nosso garoto percebe que eles devem estar familiarizados com sua avaliação redefinida recentemente. Tanto a Aegis quanto a guilda Sunrai estão emocionados em recebê-lo a bordo. Na verdade, são 2 das 3 grandes guildas da Coreia. Ambas estão interessadas em oferecer termos muito mais atraentes do que tudo o que Pung Baek pediu a ele. Mas nosso garoto está genuinamente desinteressado em qualquer conversa de guilda e vai embora focando em sua missão. Ele realmente não tem nenhuma consideração em se juntar a uma guilda, pois isso irá impedi-lo. O que ele precisa priorizar é a masmorra. E falando nisso, Suyuki recebe um novo relatório do próprio menino sobre sua missão. Hanul explica sua intenção de alcançar a parte mais profunda, a mesma parte que nem mesmo Suyuki conseguiu alcançar. É por isso que ele está chamando o Hunker para a informação. É claro, Suyuki sabe que não precisa desistir de nada, até que nosso garoto revele que tem uma maneira secreta de limpar a masmorra. Esta declaração surpreende o vice-líder, enquanto nosso garoto garante a ele que anunciará publicamente que concluiu a masmorra com a ajuda de Pang Baek. Isso cria um incentivo igual para compartilhar as informações. E é por isso que Suyok está disposto, embora esteja curioso se Hanul realmente tem uma maneira de limpar esta masmorra. Nosso garoto afirma sua confirmação. Então, o vice-líder age de acordo com outra proposta, instando-o a se juntar à guilda, é claro. Nosso garoto nega imediatamente, certo quando Soo-hyuk tenta fingir que ele é o único que mostra interesse. Hanul compartilha que as guildas Aegis e Sunray também o contataram respectivamente. Esta informação atinge o vice-líder como um caminhão, porque apenas confirma que os outros 2 líderes estão agindo rapidamente. Hanul insiste em acreditar que a oferta de Pung Baek tem pouca consideração por ele ter sido derrotado na negociação. Soo-hyuk concorda e deixa uma coisa deliberadamente clara. Ele não tem nenhuma informação sobre a parte mais profunda e que a estrutura da masmorra pode ter mudado ao longo do ano. Hanul concorda com isso e faz o melhor que pode quando chega no local designado, usando seus óculos, e imediatamente os homens à sua frente percebem. Kwang-soo se apresenta como um membro da guilda Bulgo. Nosso garoto retribui a saudação, mas o careca já sabe muito sobre o garoto. Graças à avaliação de que ele é um arrogante que nunca trabalhou com classificação S antes e discorda de nosso garoto se candidatar sozinho, o irmão é um péssimo perdedor e explica rudemente que sua guilda tem uma missão a cumprir. Então, ele não vai oferecer nenhuma ajuda, não se sentindo ameaça alguma. Hanul concorda com o cenário. Egghead vai embora agindo como se sua posição não significasse nada em uma luta real. Mesmo Hanul não esperava que esses caras estivessem menstruados no primeiro dia em que ele teve sorte de ter entrado. Mas para masmorras como essas, é necessário um tamanho mínimo de grupo com reserva de 1 mês. Os membros do grupo esperaram um pouco e nosso garoto conseguiu entrar no dia 1. Então eles estão chateados com isso, independentemente de ele ativar o olho de seu sábio para inferir suas classificações. Todos eles são lixo e não vão ser capazes de acompanhar nosso garoto nas partes mais profundas. Isso significa que eles podem estar sendo usados para espionagem, independentemente de Hanul. Saber que não vai topar com eles, o careca se vira para questionar por que ele está sorrindo. Hanul diz a eles que se lembrou de uma piada engraçada, mas os idiotas são tão inseguros que tomam isso como uma cerca e querem espancá-lo no meio disso. O funcionário abre o portão para o ataque à masmorra, convidando relâmpagos verdes crepitantes. Os caçadores são instruídos a avançar rapidamente, ou então o portão não aguenta. E na verdade, é a primeira vez que nosso garoto entra em uma masmorra de verdade, que Hanel entra curioso para ver o que o espera, enquanto a tela do sistema descreve detalhes básicos como a capacidade da masmorra por ataque. Aqui, o servo soberano lhe oferece boa sorte com seu apoio, modificando parcialmente a paisagem da masmorra. Os membros do grupo estão aqui, mas Egghead sente que algo está errado desde o início. Ele mal consegue reconhecer esse maldito lugar, pois não é nada parecido com a entrada que o irmão vê flashbacks do Vietnã enquanto seus amigos questionam por que há um lago aqui. A entrada não deveria ser assim. Alguns deles até sabem como é a primeira vez para Hanul, que entende que a entrada deve ser uma liberação fácil das informações que Soo-hyuk descreveu. Esta versão não tem nada a ver com a entrada. Então nosso garoto percebe algo que o sistema à tela os anuncia oficialmente com um novo briefing, dando as boas-vindas
oferecidas aos caçadores à beira do lago. Os caçadores estão puxando os cabelos para obter uma explicação, enquanto o sistema compartilha o massacre de Pigmalião. Isto é sua missão de proteger os marretas de porco das mãos de seus matadores. Até a noite passar, esta missão ganha a passagem pelo lago e concede entrada para a parte mais profunda, mas se eles falharem, cada desafiante morrerá. Esta é uma desvantagem crítica. Os Rankers do mar estão perdendo o controle, e eles não estão prontos para esta missão a ponto de os homens de Kwang-Soo quererem que ele resgate, mas o momento eles tentam acessar sua janela de status para escapar da missão, esses caras percebem que não podem desistir de jeito nenhum. Egghead está tentando escapar há um tempo, mas ele está preso do mesmo jeito no momento. O número de marretas de porco é 130, com 2 já tendo sido abatidos, arrastando o número para 100. 28 Kwang-Soo está em pânico e pediu uma explicação ao caçador local, pedindo qualquer pista sobre como ele poderia ajudá-los. Nosso garoto explica calmamente que não sabe nada sobre o que está acontecendo, então ele tem informações sobre o lago. Suas palavras iluminam a confiança de Kwang-Soo, enquanto ele implora ao nosso garoto para fornecer-lhes as informações também. Eles ficam felizes em ajudar de qualquer maneira que puderem. Hanul ri da ironia, porque esses são os mesmos caras que estavam repreendendo-o antes. Ele faz uma condição para cooperar com eles primeiro, ele compartilhará o que sabe, mas eles terão que seguir suas ordens em troca, até que tudo esteja esclarecido. Se eles concordarem com esse pedido, ele está feliz em explicar tudo. O acordo ameaça a autoridade da guilda, pois permitirá que Hanul desloque seu líder, mas não é como se eles tivessem escolha, pois o sistema destrói outra diminuição no número de marretas. Kwang-Soo sabe que eles estão cozidos se não obedecerem, então o cabeça dura concorda com o plano, desde que Hanul possa assumir a responsabilidade se seu plano se autodestruir, mas isso é uma condição injusta, já que nosso garoto já está oferecendo uma recompensa. Kwang-Soo escuta pacientemente e concorda em ouvi-lo. Hanul explica os detalhes do terreno com o qual estão lidando. Ele mapeia a exata estrutura do setor lacustre. O enorme lago situado no centro dele flui por toda a floresta em um padrão de teia. Até mesmo o cabeça dura fica atordoado com suas ricas fontes de informação, mas Hanul mantém as coisas simples e explica que ele tem uma habilidade de reconhecimento. Kwang-Soo fica chocado e feliz, porque eles nunca poderiam se perder com esse cara ao seu lado. Mesmo o layout está em coesão com a informação que Soo-Hyuk compartilhou com mais precisão. O que está acontecendo agora é que nosso garoto está usando o mapa sagrado dado a ele pelo visualizador. É um presente do castelo, então ele não precisa fazer muito do trabalho pesado. A missão é bastante simples. Eles salvarão os martelos de porco do abate, mas isso significa que localizá-los também é importante. Todos eles residem nos pântanos, então há 8 total de zonas de nidificação para atingir. A partir de então, eles só precisam correr rapidamente antes que o matador tenha a chance de erradicar uma zona. Hanul pretende reuni-los em um local coletivo para facilitar a defesa. Isso é quase o início do plano, e ele quer que eles ajam imediatamente conforme o número cai ainda mais. Mesmo que eles não estejam fazendo nada, eles estão perdendo números, e por causa dessa urgência, o grupo de Soo sai correndo para localizar as zonas, então ele está curioso para saber o que o caçador de classificação pretende fazer, ao que Hanul explica que ele lidará com o martelo de porco sozinho. O líder da guilda o deixa sozinho. Negócio permitir ao nosso garoto a privacidade que ele pretendia ter. Seu objetivo é explorar a área usando o mapa do lago. Aparentemente há uma missão escondida nesta zona com uma recompensa especial, e o menino quer principalmente cumprir aquela missão. A caçada está prestes a começar, mas primeiro ele precisa descobrir 2 coisas durante o reconhecimento: a missão oculta em si e depois a identidade dos assassinos matando os marretas de porco. Aparentemente há vários tipos de monstros aqui, então ele precisa saber quem eles estão espionando um grupo. Hanul observa um bando de homens lagarto parecendo musculosos como o inferno. Ele na verdade é atordoado e percebe que esses caras devem ser os matadores responsáveis por matar os martelos de porco. Seu plano ficou muito mais complicado porque, embora os homens lagarto estejam apenas em uma situação difícil. Nível de classificação: um bando enorme deles é um pé no saco de lidar, sabendo que ele não deveria se envolver em combate. Hanul tenta ir embora quando de repente 2 idiotas valsam falando mal dele. A pior parte é que ambos estão indo nessa direção, colocando em risco a segurança do nosso menino no processo. O Boca Grande está falando alto e poderoso até que a cabeça deste homem seja literalmente arrancada de seus ombros. Dos monstros atacou e massacrou o humano. Sua cabeça escorreu sangue vendo os impiedosos homens lagartos surgirem do nada. O outro cara fica irritado e tenta atacar o monstro imprudentemente. Seus punhos cheios de raiva atacam a criatura.
A cada soco, a fúria de Bro não tem limites quando ele acerta o ataque final, mas aqui está a parte chocante. Nada disso causou nenhum dano. Isso ocorre porque os Homens Lagarto coletivamente têm acesso a um bônus da equipe de enxame, aquele mesmo pequeno monstro de classificação D que eles tinham. Experimenta uma evolução de 2 estágios e salta para a classe B quando estão juntos por causa desse buff insano. A criatura rasga seu braço direito fora de seu corpo, fazendo com que o cara gritasse por sua vida. Então o monstro pega sua arma e está prestes a desferir o golpe mortal, quando de repente o próprio Rei da Aura, Gano, chega e o bloqueia. O bate-papo de todos os Goblins foi convocado para equilibrar as probabilidades. O cara classificado como C da guilda Bulgol não consegue acreditar no que vê, que acabou de ser salvo por um humilde escravo Goblin. Hanu aparece por trás e lembra ao grandalhão que ele pediu para eles ficarem em seus lugares designados na masmorra. O grandalhão explica que ele simplesmente se perdeu no caminho e de alguma forma acabou nesta sessão por engano. Conel diz a ele para recuar e cuidar de seus ferimentos enquanto ele mesmo cuida do Homem Lagarto. Ele então ordena que Gano limpe rapidamente os monstros ao redor. Ele já está com pouco tempo e ainda precisa localizar uma missão especial escondida em algum lugar da masmorra. Gano se move imediatamente e ativa a batida de asa de Raven. Ele passa correndo pelos Homens Lagarto tão rápido que eles mal conseguem rastrear seu movimento. O escravo Goblin nomeado derruba um monstro após o outro antes que os Homens Lagarto percebam o que está acontecendo, enquanto Hanu fica calmamente observando a luta, enquanto se diverte como espectador. Mesmo embora o número de lagartos supere Gano, ele sabe que eles não têm chance contra ele. Então, um dos Homens Lagarto parece usar todas as suas células cerebrais de uma vez e percebe que atacar Hanu diretamente pode ser sua única opção, e de repente salta sobre ele com o objetivo de matá-lo com um tiro. Hanu ativa instantaneamente após a imagem do Senhor e extrai as estatísticas que ele ganhou do Conde Gular na onda anterior, obtendo com a força de classificação por meia hora. Ele facilmente derruba o monstro como se não fosse nada. Nesse momento, Gano já terminou de limpar os lagartos com morte cerebral restantes. Hanel elogia seu Goblin, servo, e dá um tapinha nele, embora ele ache toda a interação um pouco suspeita. E como esperado, o Goblin cora enquanto a afinidade aumenta em mais 10 pontos. Ele então vende as pedras de mana que ele coletado e ganha algum ouro fácil. Já que esta é a primeira vez que ele vende uma pedra do Homem Lagarto, o Castelo da Ilusão do Senhor concede a ele uma recompensa bônus. Felizmente, mais uma vez ele acerta o jackpot e recebe outro ticket de gacha que ele decide que irá girar, somente depois que a missão estiver totalmente concluída. Gano então bate em seu pulso tentando lembrar Hanul que seu limite de tempo está prestes a acabar. Quando Hanul começa a se perguntar se existe alguma maneira possível de lidar com o cronômetro, o escravo Goblin de repente começa a se parecer com aqueles Goblins gananciosos obcecados por ouro. Naquele exato momento, o sistema aparece com uma notificação informando que ele pode simplesmente pagar 5 de ouro para cada 10 minutos adicionais se quiser manter seu monstro invocado por mais tempo. O cara do streamer encontra esse movimento extremamente humilde do sistema, observando como ele constantemente tenta sugá-lo até secar sempre que tem a chance. Ele também sabe que não tem outra opção disponível antes que possa pensar mais. Ele ouve um barulho estranho e de repente um enorme rebanho de Pygmalions vem direto em sua direção. O suor escorre lentamente pelo seu rosto enquanto ele se pergunta como ele deveria controlar tal grande grupo do que deveriam ser alvos fáceis. Mais uma vez Gano intervém para salvar o dia, comunicando-se diretamente com os leitões. O Goblin capta a atenção deles e elogia apaixonadamente seu mestre, dizendo-lhes o quanto Hanul deseja genuinamente protegê-los e salvá-los. Os Pygmaliões imediatamente começaram a chorar depois de ouvir o discurso emocionado e correram em direção a Hanul, tentando desesperadamente mostrar a gratidão deles assim. Mesmo Hanul se vê capaz de guiar os monstros como um pastor liderando seu rebanho depois de resolver esta situação inesperada. Ele continua explorando a área ao lado do seu Goblin e continua eliminando todas as espécies de Homens Lagarto que ousam se aproximar deles. No entanto, quando mais tarde ele tenta vender as pedras de mana novamente, o sistema de repente pisca um aviso vermelho, informando-o que os fundos do castelo foram completamente esgotados e que ele não poderá vender ou coletar mais pedras até que os fundos adicionais sejam restaurados. Parece que Hanul já atingiu o limite de unidades para cada espécie de Homem Lagarto que ele pode comandar. Ele nunca esperou que o castelo realmente ficasse sem ouro. Agora que ele sabe que há um limite estrito para quantos monstros ele pode controlar, ele decide parar de caçar os tipos do Homem Lagarto, pois isso seria inútil para o seu tempo. Ele então conta os pigmeus que ele resgatou, pessoalmente, chegando a cerca de 60, e o sistema notifica para ele que um total de 70 foram salvos desse número. Torna-se óbvio que toda a guilda Bulgo conseguiu garantir apenas 10 por conta própria. De repente, algo muda dentro do pigmeus, e eles começam a agir
agir de forma selvagem. Os chamados alvos fáceis, de repente começam a correr em uníssono, levando todos os jogadores dentro da masmorra em direção ao centro do lago. O sistema da masmorra responde com um anúncio explicando que os matadores pararam de caçar os martelos de porco e que a noite caiu oficialmente. Eles estão parabenizados por protegerem com sucesso os alvos fáceis do matadores, já que o número total de pigmaliões salvos atingiu 70. Um objetivo oculto também foi cumprido ao mesmo tempo. Agora os membros do Bulgogil estão completamente no seu ponto de ruptura, gritando para a masmorra para deixá-lo sair desse pesadelo. No entanto, quando todos presumem que finalmente acabou, uma nova notificação aparece e os informa que um teste de medicamento está prestes a começar. Começa uma onda enorme de água com gás. De repente surge em direção a todos, e quando eles acreditam que terminaram, pigmales que eles salvaram ficam sérios e saltam para frente para protegê-los. Hanel e Gano permaneceram ali, visivelmente surpresos com a mudança repentina dos acontecimentos. O sistema os informa que os pigmaliões que eles protegeram de seus predadores estão agora retribuindo o favor como um gesto de gratidão. Hanul dificilmente pode acreditar que esses alvos fáceis realmente possuam um potencial tão oculto naquele momento que finalmente faz sentido. Por que eles receberam a tarefa de protegê-los no primeiro lugar? Ele se pergunta silenciosamente se economizar mais tornaria alguém mais seguro para testar sua teoria. Hanul dá uma rápida olhada nos outros, percebendo que a maioria deles mal conseguiu salvar 1 ou 2 marretas de porco, cada uma das quais o líder de Bulgouqueng mal consegue segurar, e a marreta de porco ao lado dele parece estar prestes a dar seu último suspiro. O resto dos membros de Bulgou parecem estar em um estado semelhante, que deixa Hanul genuinamente preocupado com a condição deles. Ele rapidamente tenta encontrar uma maneira de salvar todos eles, e nesse momento, o sistema envia outra notificação e finalmente revela a missão oculta que Hanul tem procurado todo esse tempo para completá-la. Ele deve localizar e suprimir a verdadeira fonte por trás deste julgamento. Além disso, ele descobre que se derrotar o monstro responsável por desencadear este evento, o julgamento terminará imediatamente. Em vez de durar o limite de tempo total de 10 minutos, Donald não perde tempo, se estabiliza e usa seus óculos, ele ativa a habilidade do Olho do Sábio e rapidamente identifica uma presença exatamente onde o sistema indicado ao focar mais. Ele confirma que é um monstro chamado Zenkaruk, uma criatura altamente inteligente que possui habilidades perigosas, como onda cataclísmica e tempestade. A realização o deixa ansioso, porque os monstros nomeados são considerados seres especiais com habilidades únicas e exclusivas para eles. Mesmo assim, ele se força a se acalmar, lembrando-se de que um segredo oculto à missão nunca seria simples quando Gano fica visivelmente animado e se prepara para atacar o monstro que se esconde atrás da enorme onda. Hanul o interrompe e afirma que ele estará apenas observando. Nesta batalha, ele explica que sem qualquer resistência à água, Gano estaria em grave risco dentro do lago, já que o campo de batalha representaria uma séria ameaça para ele. Donald então abre sua invocação de monstros loja com a intenção de contratar um novo monstro para lidar com a situação da lista do Senhor. Ele seleciona um ogro berserker principalmente porque possui resistência natural à água. Porém, a preocupação surge imediatamente em sua mente, já que, ao contrário de Gano, o ogro não tem itens equipados, o que significa que provavelmente perderia contra um monstro nomeado do calibre de Zenkaruk. Percebendo que ele precisa algo para aumentar as estatísticas do ogro, Hanul tira seu bilhete de gacha premium, apesar de sua taxa de sucesso notoriamente baixa, e decide usá-lo. Ele espera que o sorteio lhe dê um item capaz de ajudando o ogro a ter uma chance real contra Zenkaruk. O bilhete é ativado e uma luz dourada irrompe, forçando os olhos de Hanul a se abrirem mais uma vez. Ele sente uma onda de excitação ao perceber que é um item de classificação S, mas a excitação rapidamente se transforma em confusão, porque o item não parece ser algo particularmente útil em combate, enquanto a corrente de água continua a crescer mais forte, deixando-o sem escolha real, a não ser invocar o ogro e equipá-lo com o item que acabou de receber. No momento em que coloca o item no ogro, a criatura de repente cai no chão. Ao mesmo tempo, Hanul ouve um grito desesperado de um dos membros do Bulgol que está perto de se afogar, então ele corre para ajudar sem hesitação. A decepção passa por seu rosto enquanto ele range seus dentes, percebendo que ele pode ter que lidar com tudo sozinho agora. Além disso, a imagem residual de seu senhor só tem 12 minutos restantes, após os quais ele voltará a ser um rank, e ninguém, mesmo assim, ele escolhe priorizar a salvação dos outros. Embora a tensão comece a aparecer enquanto ele luta, apesar de suas estatísticas temporariamente
necessariamente superiores. Justamente quando seu controle começa a afrouxar e ele está no caminho certo. Prestes a largar a árvore que ele está segurando, a corrente violenta de repente começa a enfraquecer. Quando ele olha para frente, ele vê o ogro parado firmemente na água, vestindo o que parece ser um Harry Potter cap. O ogro fala em tom heróico e pergunta a seu mestre se ele foi ferido em algum lugar. Ele cumprimenta formalmente Hanul e se apresenta como seu humilde servo, comportando-se de uma maneira que parece nada parecido com o que alguém esperaria de um ogro. Hanul fica perplexo porque, de sua perspectiva, tudo o que ele fez foi colocar um item de classificação S no chapéu do arquimago, Gandalf na cabeça do ogro. O artefato foi supostamente projetado para amplificar atributos relacionados à inteligência, teoricamente transformando até mesmo um idiota em um gênio. No entanto, nunca passou pela sua cabeça que elevar a capacidade de um ogro intelecto em um grau tão extremo poderia produzir consequências tão extraordinárias ainda preso em sua confusão. Hanul questiona seu servo, perguntando como é possível para ele articular palavras tão claramente e mantendo uma conversa adequada em resposta. O ogro flexiona seus músculos com confiança e explica com evidente orgulho que o chapéu que seu mestre lhe deu alterou seu ser, remodelando-o em uma versão inteiramente nova de um ogro. Após esta declaração, o ogro respeitosamente se curva em uma reverência profunda diante de Hanul e, humildemente, pede que seu mestre emita um comando. Hanul responde que antes de dar qualquer ordem direta, há algo que ele deseja esclarecer. O ogro concorda prontamente, sem hesitação. Hanuel então pergunta se o monstro agora é capaz de fazer isso, empunhando magia, a qual o ogro responde orgulhosamente com um sim, explicando como ele acabou de imbuir seu tronco com ela. Ouvir essa explicação enche Hanuel de excitação quando as circunstâncias finalmente parecem mudar. Virando-se a seu favor, aproveitando o impulso, ele instrui o ogro a avançar diretamente através da violenta tempestade, enquanto ele próprio segue de perto. Sem demora, o ogro de chapéu começa abrindo caminho com força através da onda avassaladora. Hanel até dá ao ogro o nome de Odolf e diz que depende dele no momento em que ouve seu novo nome. As bochechas de Odolf ficam vermelhas e lágrimas começam a cair de seus olhos, profundamente emocionado e cheio de determinação. Ele grita que dará tudo o que tem e até mesmo se sacrificará para retribuir essa honra. Odolf então avança através do vapor, abrindo caminho, e Hanul se sente confiante de que eles chegarão em breve. Essa mudança repentina deixa Zenkuruk inquieto quando ele percebe que alguém conseguiu enganar sua magia. Embora ele acredite que quem fez isso não pode ser um mago comum, ele ainda permanece confiante de que romper sua barreira não será fácil. Enquanto Odolf alcança a barreira e é imediatamente parado por ele, ele informa Hanul sobre o bloqueio, e Hanul diz a ele para continuar golpeando o mesmo local repetidamente, esperando que a força repetida em uma área possa eventualmente quebrá-lo. Ogro começa a explicar usando lógica e matemática por que essa barreira de fórmula de múltiplas camadas não pode ser destruída, mas Hanul o interrompe e diz para ele parar de pensar demais e apenas esmagá-la com matéria-prima. Força em vez de confiar apenas na magia. Embora não faça sentido para ele, o servo segue humildemente a ordem e começa a bater na barreira, balançando implacavelmente como se estivesse jogando uma partida de beisebol. Zenkurat fica mais ansioso ao notar o enfraquecimento da barreira, mas permanece calmo, acreditando que um mero ogro não pode superar sua onda catastrófica. Ele acha que é impossível para qualquer um dominar a força e a magia simultaneamente, e enquanto ele continua a falar sobre o quão inquebrável é a barreira, ela quebra inesperadamente. Isso surpreende completamente o lagarto Zenkaruk. Ele diz a si mesmo que apenas um ogro, que também é mago, poderia fazer algo assim, o que deveria ser quase impossível. Olhando para o ogro usando um boné de mago, ele não consegue acreditar que seu selo mágico foi quebrado. Ele começa a se perguntar se o ogro é na verdade um ogro xamã, quando Hanul pergunta ao lagarto se ele é Zenkarik. O lagarto não responde. Em vez disso, ele se concentra inteiramente em atacar os inimigos à sua frente. Ele presume que o ogro xamã deve ter drenado muita mana e que isso lhe dará vantagem sobre um inimigo enfraquecido no momento em que o lagarto está prestes a lançar um ataque poderoso. Ataque que poderia matar qualquer um instantaneamente. Hanul diz a Odolf para tentar um feitiço de longo alcance, para interrompê-lo. Conel espera uma bola de fogo ou algo semelhante seguido de um ataque ao inimigo, mas o ogro simplesmente joga a tora em Zenkarak. O lagarto não percebe que uma tora de verdade está chegando para ele e afirma arrogantemente que ele já venceu, insistindo que nenhuma magia pode quebrar sua barreira e que ele havia antecipado esse ataque. No
entanto, quando a tora finalmente atinge todos os membros do Homem-Lagarto, a confiança se estilhaça instantaneamente, como vidro frágil, e ele desmaia derrotado no local. Hanel se vira para seu enorme servo e comenta que o feitiço que ele usou apenas parecia um tronco sendo jogado, e Odolf imediatamente pede desculpas, explicando que ainda não aprendeu nenhum feitiço adequado. A cena então muda para a sede da guilda Pang Baek, onde o líder está sendo pressionado a contratar o recém-chegado. Despertou o caçador classificado de Hanul rapidamente antes que seus rivais tenham a chance de agarrá-lo. Apesar de sua insistência, ele não vê necessidade de perseguir algum caçador de classificação miserável, já que ele já tem tantos de sobra na masmorra. Zenkaruk foi derrotado com sucesso. Odolf pega cuidadosamente a Pedra Mona e a leva para Hanol. Hanol elogia o grandalhão por seu trabalho duro, mas Rudolf humildemente insiste que isso só foi possível por causa da orientação e apoio de seu mestre, depois que eles terminam de trocar palavras de reconhecimento e lutar por quem fica com o crédito. Hanul vende o especial Soulstone para o castelo. O castelo então calcula as recompensas, que incluem uma licença de desenvolvimento de zona especial, outro bilhete de gacha e uma pequena quantidade de ouro ligeiramente reduzida devido à falta de fundos no castelo. Além disso, Hanul agora ganha a habilidade de usar Zenkaruk durante suas defesas de ondas. Ele decide deixar a verificação das recompensas para mais tarde e volta por enquanto. Quando retornar, ele encontra consciente apenas a caçadora de cabelo azul da guilda Bulgol. Ela imediatamente pergunta se ele conseguiu salvar todos eles e agradece humildemente por seus esforços. Hanul pergunta sobre o resto de os membros de sua guilda e ela diz a ele que todos estão vivos e começaram a receber o tratamento adequado. Só então o líder Quang chega e pede para falar com Hanul. O cara quase invade ele como se estivesse prestes a dar um soco nele, mas inesperadamente ele cai de joelhos e agradece a Hanul em nome de sua guilda por salvar todos. Ele se desculpa pela forma como tratou Hanul quando eles entraram pela primeira vez na masmorra. Hanul acha isso inacreditável, porque ele nunca esperou que o musculoso sem cérebro fosse realmente capaz de se desculpar. Ele oferece sua mão para ajudar Quang a se levantar e diz a ele para voltar ao seu caminho pés e cuidar dos membros de sua guilda que ainda precisam dele. Os dois apertam as mãos e os olhos de Quang se enchem de lágrimas enquanto ele promete se lembrar dessa dívida e pagá-la algum dia ao sistema. Então os notifica que o teste da meditação foi superado com sucesso e lhes dá a escolha de ficar para trás ou prosseguir para as áreas mais profundas. Os caçadores inconscientes são enviados de volta automaticamente, mas todos os outros têm a opção de escolher quando Quang descobre que Hanul planeja ficar. Ele tenta o seu melhor para convencê-lo a recuar por enquanto, garantindo-lhe que eles o ajudarão a se reagrupar e retornar depois. Ficando totalmente preparado, no entanto, quando Hanul mostra a Quang seus monstros e explica como ele já tem companheiros de equipe confiáveis para apoiá-lo, Quang fica assustado e finalmente entende por que Hanul ainda quer continue interrompendo suas tentativas de persuadi-lo ainda mais. Todos eles expressam sua gratidão a Hanuel e vão embora enquanto nosso garoto fica para trás para seguir em frente e completar a masmorra, um feito que ninguém outra pessoa já conseguiu, já que também completou a missão oculta. O sistema de masmorras informa a Hanol que ele receberá uma recompensa especial além das recompensas padrão que está recebendo. A cena então muda de volta para Choi Kang, que ainda está sendo persuadido a contratar o novo Ranker. O vice-chefe Pyo Myung-hun, junto com sua irmã, tenta explicar por que sua guilda principal deveria contratá-lo a bordo, o líder. No entanto, continua divagando que eles próprios estão em uma situação difícil. E além disso, como o Ranker S ainda está oficialmente registrado como classificado B na guilda, ele não vê isso como necessário. Então ele recebe uma notificação de que uma masmorra com padrão vermelho foi detectada, indicando uma maior probabilidade de ocorrer uma quebra da masmorra. Ele vê que o lugar é o Jardim de Meditação, que é o mesmo local onde Hanul foi o líder, decide fazer uma visita. Algumas horas depois, o líder da guilda, junto com seus subordinados, chega ao local da masmorra e pergunta sobre a situação. A força da masmorra no local explica que a masmorra mudou para um padrão vermelho e acrescentam que já evacuaram os civis próximos e que eles serão precisando da ajuda da guilda Pumbaek para lidar com qualquer emergência que surja. Myung-hun grita, perguntando sobre os caçadores lá dentro, ao que o homem de terno preto responde que 6 caçadores têm. Conseguiu sair, mas um caçador entrou na parte mais profunda da masmorra. Então o líder da guilda Aegis Madong e o líder da guilda Sanarai Sanarei também chegam. Todos eles são profundamente interessados, pois esta é a primeira vez que um único caçador consegue alcançar a parte mais profunda desta masmorra. Eles estão confusos sobre quem poderia ser capaz de realizar tal feito, até que o homem de terno preto confirma que foram informados de que a identidade da pessoa é Hanul.